Muito bem, pessoal, estamos chegando aí para nossa live especial agora desse 1º de abril de 2020. O pessoal já está chegando para nos assistir. Hoje um convidado mais do que especial, o Dr. Adriano Aro, presidente da Federação Mineira de Futebol. Muitos assuntos, né, importantes. Aí o Dr. Adriano já está chegando aí para a gente poder começar a fazer a nossa live. É isso aí. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vamos bater um papo muito importante aqui com o doutor Adriano. Que beleza, doutor Adriano Aro. Bom dia, doutor Davidson. Tudo tranquilo? Tudo bem? Como é que vai? Joia. Tudo Estamos aí. bem. Que bom. Obrigado, viu, mais uma vez aí por aceitar esse convite, né? O FootClass está muito honrado aqui com a sua presença, né? E o pessoal está chegando aí, tem muita gente chegando aí para te ouvir, né? Então, tenho certeza que vai ser, né, uma live muito especial para todos nós. E te agradeço mesmo, viu, Adriano, pela sua generosidade aí de tomar o seu tempo aí para conversar conosco. Eu é que agradeço. É uma honra de poder participar aqui com vocês. É sempre um prazer. Você sabe que eu estou à disposição. Você é um cara que eu admiro muito. Então, o que eu puder contribuir aí de Obrigado. alguma forma, pode contar comigo. Tá Muito bom? obrigado. Então vamos fazer a nossa saudação, né, especial aos nossos acadêmicos do FootClass. O FootClass, que é esse projeto, doutor Adriano, que nós temos para poder levar qualidade aos profissionais do futebol, do mundo do esporte, e sem dúvida nenhuma sua presença aqui nos dá mais uma vez, né, nos brinda mais uma vez com mais conhecimento para que esses profissionais possam atuar dentro do mercado do futebol, né? O FootClass, então, está ao vivo agora, nessa temporada aí de quarentena de lives, né? Nós estamos fazendo todos os dias, doutor Adriano, uma live. Aliás, vou deixar até um convite também para o doutor Adriano e para todos os nossos aqui telespectadores, às 16h30, né, às 4h30, nós vamos ter a presença do treinador Zé Ricardo, né, o Caio Caldeira vai entrevistá-lo. O Zé Ricardo também um grande treinador de futebol, né, que já teve passagem por grandes clubes, o último pelo Internacional, né, de Porto Alegre. Então, realmente vai ser aí duas lives muito especiais, de muita qualidade, de muita informação, né? E nós vamos discutir tudo que gira em torno do direito desportivo, da gestão profissional, das táticas, das técnicas, enfim, tudo aquilo que realmente gira em torno do esporte no mundo, né? O FootClass transformando, então, o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Pessoal, vocês estão chegando aí, já sabem, né? A audiência já está começando a ficar muito grande aqui, ó. E a audiência qualificada, viu? Léo Barbosa acabou de entrar aqui, então Abraço. certamente ele vai ter aí. A gente tem uma responsabilidade maior, presidente. Vai ser muito bom. O Léo entrou para ele poder me corrigir. Se tiver alguma coisa, ele vai fazer a intervenção aí me corrigindo. Tá certo, doutor Adriano. Gente, então a gente está aqui com o doutor Adriano Aro, que gentilmente, né, atendeu o meu pedido em nome do FootClass para poder fazer essa live. Doutor Adriano é conhecido, né, o líder aí do futebol mineiro, do futebol brasileiro, à frente da Federação Mineira de Futebol, vem fazendo um belo trabalho à frente da Federação Mineira. E aí, doutor Adriano, queria que você, né, se apresentasse um pouco mais em termos de história, né? E aí eu já faço a primeira pergunta, né? O que te levou, o que te motivou realmente a estar aí nessa posição, né? E despendendo todo o seu tempo à frente da Federação Mineira de Futebol, né? Qual foi o chamado que você recebeu que lhe deu aí toda essa responsabilidade de estar à frente do futebol mineiro, né? Um futebol tão grande, um futebol tão importante para o Brasil e para o mundo? Bom, como não poderia deixar de ser, né? Se eu estou aqui hoje é porque eu gosto de futebol. Sou um amante do futebol, sempre gostei desde pequeno, ir aos estádios, acompanhar os campeonatos, viver nesse mundo do futebol. Eu acho que uma vez o presidente Rogério Caboclo, conversando comigo, ele me deu de presente uma camisa do Brasil. E lá estava escrito assim: quando nasce um brasileiro, nasce um torcedor. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que futebol é uma coisa que está no nosso sangue mesmo, faz parte da nossa cultura.
do nosso dia a dia, de uma certa forma. Tanto que, em período aí de coronavírus, muitos lamentam o fato de não ter bola rolando, né? De não termos jogos, não termos estádios. Parece que a vida fica um pouquinho mais cinza sem o futebol. Então, sempre gostei de futebol. E, a parte, o gosto pelo futebol, que eu sempre tive no coração, eu, enfim, segui uma carreira acadêmica aí, voltada para o direito, bacharel, advogado, fiz pós-graduação, depois mestrado, sempre... E o direito, ele sempre teve, assim, de certa forma, em contato com a questão da administração, né? Administração de empresas, eu trabalhei um pouco como direito societário, depois eu acabei indo aí por um viés mais de direito público. Hoje atuo muito na área de direito eleitoral, que é algo muito específico, mas paralelamente a isso sempre tive o gosto pelo futebol, esse interesse, essa vontade em estar no meio do futebol, em vivenciar esse ambiente. E então, um belo dia, um grande amigo meu, o Dr. Castelar Guimarães, resolveu concorrer para presidente da Federação Mineira de Futebol. E me fez o convite de estar junto com ele aí nessa batalha, nessa briga. Foi uma eleição muito dura, muito árdua, várias medidas judiciais, tribunal para cá, tribunal para lá. A federação vivia aí um clima de intervenção judicial e, graças a Deus, viemos aí com uma proposta de modernização, de juventude, uma visão diferenciada do futebol e da gestão do futebol como um todo, né? Tínhamos a proposta de fazer uma administração diferente, muito responsável. Nós dois somos advogados, então tínhamos aí essa visão jurídica do todo e o amor pelo futebol. E acabou que tudo deu certo, os clubes gostaram, compraram essa ideia. Então, o Castelar primeiro foi eleito presidente e me nomeou secretário-geral. Então, eu fiquei 4 anos como secretário-geral da federação, estreitando meu contato com os clubes, vivendo melhor as dificuldades, os problemas, mergulhando mais de cabeça nisso tudo. Contratos, enfim, todas as relações aí que permeiam o futebol. E terminados esses 4 anos, o Castelar não tinha interesse em permanecer como presidente da federação, ele queria alçar voos aí mais altos, ele queria integrar a Confederação Brasileira de Futebol. E, enfim, também para nossa sorte deu tudo certo, ele foi eleito vice-presidente lá da CBF e lançamos a minha chapa aqui, candidata a presidente da Federação Mineira. Eu já conhecia muito a realidade dos clubes, já havia rodado aí o estado todo, frequentado, né, jogos de todas as divisões do nosso futebol, acompanhado de perto o futebol amador também, que é um grande nicho da federação. Muitas pessoas ignoram o que é o futebol amador e o que ele representa para o estado. Exatamente. E a contribuição dele para o futebol profissional. Então, enfim, foi uma conjuntura de fatores que atuaram aí para que os clubes me escolhessem como presidente. Então, desde 2008 eu estou aqui ocupando a cadeira de presidente da Federação Mineira de Futebol e, enfim, espero conseguir no curto espaço de tempo que me foi confiado fazer um bom trabalho, ajudar o futebol a se desenvolver, a crescer, a fazer uma gestão responsável. Temos aqui hoje uma excelente equipe. Thaís, você citou o Leonardo Barbosa, doutor Leonardo Barbosa, que é uma pessoa indispensável, fundamental na nossa administração. Ele é diretor de competições. É ele que, digamos assim, está à frente dos maiores problemas, dos maiores desafios, enfim. Mas além de um grande profissional, um grande amigo também, um grande parceiro. E temos feito, juntamente com toda a nossa equipe, toda a nossa diretoria, um bom trabalho, eu acredito. Doutor Adriano, como disse, né, a audiência super qualificada, mandando um abraço aí também para o doutor Marcelo Aro, né, acabou de entrar aqui também na nossa live, né? Não é verdade? Então, o maior deputado federal do país. Exatamente. Um abraço, doutor Marcelo Aro, é importante, né? Eu acho que isso só destaca realmente a relevância, né, do que você faz, doutor Adriano, e acho que é importante a gente estar, né, acompanhando isso também. Eu particularmente sou prova viva disso, né?
lá no TJD, né, o apoio, né, a estrutura que nós temos lá no Tribunal de Justiça Desportivo de Minas Gerais, e acompanhando o seu trabalho realmente de profissionalização total, como você disse, né, o amigo também, Dr. Leonardo Barbosa, um profissional de grande destaque, e você disse uma coisa muito importante, né, você se preparou para isso, né, doutor Adriano? Quer dizer, você teve aí, então, um tempo de secretário. Isso é muito importante que as pessoas saibam também, né? Porque muita gente acha que, às vezes, é um cargo, né, apenas de indicação, né? E muitas vezes as pessoas se esquecem que existe toda uma preparação para assumir um cargo tão importante desse. Então, isso que você disse é realmente fundamental e só credencia aquilo que você está fazendo, até porque os frutos que você está colhendo aí, eles já são, né, bem explícitos, né? Então, eu acho que isso é importante para o nosso acadêmico, né? Ouvir isso de você. Quer dizer, a preparação é fundamental para todo e qualquer exercício de gestão profissional no futebol, não é isso mesmo, doutor Adriano? Não, não há dúvidas. Isso é, digamos assim, o pilar básico, né? A pessoa ela precisa se interessar e, a partir do momento que ela se interessa, ela tem que buscar a formação adequada. Veja, quando nós, digamos assim, assumimos a federação, eu, doutor Cancelar, toda a equipe, lá em 2014, nós encontramos uma entidade num cenário assim, de terra arrasada. Vimos o que as gestões anteriores, de maneira não profissional, haviam feito com a entidade. E aí iniciamos um trabalho de tentativa de modernização da federação, de modernização dos procedimentos, enfim, tentando fazer com que tudo aquilo que é realizado aqui fosse cada vez mais transparente, tivesse mais acessível ao público, fosse de fato uma gestão mais inclusiva e mais participativa. E isso foi sentido, inclusive, no relacionamento com clubes, com ligas de futebol, com equipes do futebol amador. Passamos a realizar vários eventos, a estar cada vez mais presentes, enfim. Conseguimos, num pequeno espaço de tempo, estreitar esses laços e, paralelamente, implementar uma gestão profissional na federação. Isso me parece que foi um bom divisor de águas. Hoje, a apresentação da federação como um todo ela é mais condizente com a grandeza do estado de Minas Gerais e com a importância do estado de Minas Gerais para o futebol nacional. Com certeza, doutor Adriano. Eu acho que, como disse, eu sou prova viva disso, né? Então, acho que é importante que as pessoas, às vezes nós não temos tanta oportunidade para poder falar tudo isso, né? Para tantas pessoas também qualificadas. Então, é importante, né, esse seu depoimento, né? E também o meu, para poder credenciar realmente o trabalho que a federação faz à frente do futebol, mesmo diante de todas as dificuldades, né? E aí, nesse cenário de dificuldade, que eu queria passar para um outro assunto, né? Que a gente não pode fugir dessa polêmica, né? Diria mais desse desafio que nós estamos vivendo hoje. E você disse uma coisa muito interessante também, e a gente está percebendo isso cada vez mais, né? O mundo é muito chato sem futebol, né? O mundo sem futebol está muito chato, né? A gente fica procurando coisas para fazer e às vezes não encontra para diversão, e a gente tem que colocar ali na televisão, ouvir uma matéria de jogos, né, anteriores. Então, assim, o mundo é muito chato sem futebol. E eu acho que tudo isso, né, acaba sendo também uma causa também desses tormentos que a gente vive hoje, né? E aí eu queria uma palavra, a sua palavra, né, à frente da federação, a respeito, né, dessa incerteza do Campeonato Mineiro. Qual é hoje, né? Vamos pensar assim, em abril de 2020, qual é hoje o cenário que a federação enfrenta hoje com relação a essa pandemia e aos jogos, enfim, né? Eu sei que é um assunto tormentoso, mas é bom a gente explicar isso, né, para todos os nossos ouvintes e telespectadores aqui. Veja bem, Davidson, a grande questão é que, como todos sabem, e está cada um vivendo aí nas suas casas, o mundo todo foi afetado por essa pandemia. Estamos vivendo situações inimagináveis. Ninguém, em sã consciência, no início desse ano, poderia pensar que nós seríamos obrigados a passar aí por um período de quarentena. Foi algo, de fato, completamente inesperado. Só para falar um pouco da nossa realidade aqui, do futebol mineiro, enfim, da realidade da federação, nós já vínhamos monitorando, acompanhando desde o início do ano os jornais internacionais, em especial os jornais do Reino Unido, da Itália, da Espanha, enfim, vendo as notícias para ter uma ideia melhor do tamanho dessa crise mundial. Então, quando começaram os primeiros casos no Brasil, nós rapidamente reunimos a nossa diretoria,
e começamos a debater a questão. Ficamos, eu me lembro aqui, uma quinta-feira, a tarde inteira, debatendo o que poderia ser feito, como poderíamos reagir, responder, uma vez que até aquele momento não havia nenhuma orientação por parte dos órgãos de saúde, uma orientação concreta voltada para o mundo do futebol. E, naquela tarde, havíamos já tomado uma decisão de, mediante a primeira manifestação das autoridades públicas, realizar já partidas no nosso Campeonato Mineiro com portões fechados, porque naquele momento nos pareceu a medida mais prudente a se adotar. E tanto foi assim que na sexta-feira, logo no dia seguinte, após ver uma manifestação aí do Ministério da Saúde, né, um órgão do governo federal, decidimos acatar a recomendação e fomos a primeira federação do país a determinar a realização de partidas com portões fechados. Verdade. Claro, não é fácil, as pessoas às vezes falam assim, mas é uma medida simples, demorou para ser tomada. Não, não é uma medida simples, não é uma medida fácil. As pessoas se esquecem que o mundo do futebol envolve muitas pessoas, vários profissionais. Quando a gente fala de futebol, às vezes as pessoas pensam, tem os dirigentes, tem os jogadores, tem as pessoas, às vezes, que trabalham no jogo, né? E aqueles autônomos ali, como, por exemplo, não sei, o massagista, o fisioterapeuta, o árbitro, os vendedores que estão no estádio. Mas as pessoas se esquecem de todo o universo indireto que o futebol movimenta. Advogados, médicos, prestadores de serviço de turismo, enfim, agências de transporte. É um universo muito grande. Então, quando você decide realizar uma partida de portões fechados ou paralisar um campeonato, isso possui um efeito em cadeia muito grande, que precisa ser muito bem calculado e as coisas têm que ser medidas com muita responsabilidade. Então, a Federação Mineira, ao perceber que os órgãos de saúde federais estavam sinalizando a prudência pela realização com portões fechados, nós fizemos isso. Depois, já no domingo, antes que a nossa rodada terminasse, a CBF sinalizou a interrupção dos campeonatos dela. E, mais uma vez, nós fomos a primeira federação a determinar a suspensão imediata dos nossos campeonatos também, seja ele do módulo 1, seja ele do módulo 2, e foi extensivo também ao futebol amador. Enfim, Belo Horizonte, houve adesão das ligas aí para que fosse feito em todo o estado. Então, estamos diante de uma crise inimaginável, que ninguém esperava. E, infelizmente, temos um cenário muito imprevisível. Nesse momento, é muito importante, nós, enquanto Federação Mineira de Futebol, enquanto entidade que é responsável pela gestão e organização do futebol do Estado, nós temos que estar muito atentos para as recomendações e para as diretrizes dos órgãos de saúde. Nós não podemos ser irresponsáveis em adotar qualquer tipo de medida, de, por exemplo, retomada do campeonato, ainda que com portões fechados, se essas medidas forem contrárias às orientações dos nossos órgãos de saúde. Então, infelizmente, no momento, o cenário é de imprevisão, de incerteza, de insegurança. E veja, os clubes, todos os profissionais têm sofrido muito com isso. Hoje, estou aqui na federação, mas já deixando claro que estou só eu no prédio. Todos os funcionários estão trabalhando remotamente, só eu que estou vindo aqui, já que o prédio está vazio, né? Que bom, enfim, que bom. Que bom. Tenho vindo aqui e tenho feito reuniões com os presidentes de clube, tenho conversado via telefone com vários deles, temos trocado e-mails, mensagens, temos tentado encontrar alternativas para minimizar esse cenário de crise. Agora, dizer quando e como nós poderíamos retomar o futebol é impossível. O que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: a federação, toda a nossa equipe, a nossa diretoria, nós estamos trabalhando para a pronta retomada do campeonato. Tão logo as nossas autoridades de saúde digam assim: olha, temos condições de realizar futebol no Brasil, seja de portões fechados, seja de portões abertos, mas tão logo haja esse anúncio, nós estamos prontos para retomarmos os nossos campeonatos. A nossa ideia, nós tivemos aí 2 campeonatos profissionais que foram paralisados, o Mineiro módulo 1 e o Mineiro do módulo 2. O Mineiro do módulo 1, estávamos na 9ª rodada, ou seja, faltando 2 rodadas para terminar a primeira fase,
e depois disso temos a fase de mata-mata, seja para definir o campeão do campeonato, quanto o campeão do Troféu em Confidência, mas temos aí 6 datas ainda a realizar para fim de Campeonato Mineiro. A nossa ideia, o nosso trabalho é, tão logo seja possível, realizar essas 6 datas. Muitos vêm falando, cogitando a possibilidade de cancelamento do campeonato, mas hoje, com toda sinceridade, não me parece que esse seja o cenário real. O cenário real que a federação trabalha é de término dos nossos campeonatos. É completar integralmente a nossa tabela, obedecendo aí não apenas os compromissos que foram firmados com emissoras, patrocinadores, atletas, com todas essas pessoas, mas, sobretudo, com as regras, as condições que foram escolhidas pelos clubes em conselho arbitral. Esse é o nosso compromisso, é isso que nós queremos executar. E no módulo 2 também não é diferente. Temos um campeonato aí que estava aproximadamente a 50% da primeira fase, ainda várias partidas para serem realizadas, e depois nós temos aí o quadrangular final. O nosso objetivo é executar integralmente o campeonato. É claro, isso vai ser debatido, conversado com os clubes, como tem sido feito, mas hoje, com toda sinceridade, eu não vejo nenhum motivo para não completarmos integralmente os nossos campeonatos, salvo se os órgãos de saúde disserem que em 2020 não será mais possível fazer futebol. Aí sim teremos que estudar alguma alternativa. Mas, se ainda esse ano for possível retomar o futebol, a qualquer momento, a nossa prioridade, o nosso trabalho é pela conclusão integral dos nossos campeonatos. Que bela notícia, doutor Adriano. A gente fica muito feliz, né, de ver realmente essa postura firme, né, em termos de realmente ofertar aquilo que o público deseja e também para que o mundo do futebol, o mercado do futebol não sinta tanto também, né? Obviamente, há essa repercussão negativa. A gente viu aí notícia do Atlético agora reduzindo os salários, o Cruzeiro da mesma forma. Então a gente já vê repercussão certamente em termos de patrocínio da mesma maneira, né? Então é bom que a gente tenha essa conduta firme e possa realmente mostrar para o torcedor, né, que a perspectiva da federação é que seja realizada mesmo e que se termine e que o resultado lá em campo, né, seja aquele definidor do título, etc. Mas a gente pode aproveitar essa oportunidade, doutor Adriano, que é de falar um pouco sobre o calendário, né, do futebol brasileiro, né? E, de repente, essa pode ser uma oportunidade para o próprio futebol brasileiro repensar o seu próprio calendário. E eu digo isso, inclusive, para valorizar novas perspectivas dos próprios campeonatos estaduais, né? Que a cada ano que passa, né, doutora Adriana, a gente tem mais dificuldade, né? Vocês têm muita dificuldade em realização desse que, para mim, sempre foi um campeonato extremamente relevante, um campeonato que revela demais, os clubes do interior revelam demais para os clubes da capital, e isso é sobrevida, isso é valorização. Então, eu queria o seu depoimento a respeito disso, né, sobre essa questão do calendário do futebol brasileiro. Está na hora de repensarmos o calendário e até mesmo os formatos para maior valorização dos campeonatos estaduais? Veja, eu acredito que sim, isso é fundamental. A CBF tem feito algumas tentativas no ano passado ou retrasado, eu não me lembro precisamente, mas até o Dr. Castelar participou de uma comissão na CBF que buscava discutir a questão do calendário. Foram convidados atletas de renome, árbitros, enfim, pessoas dos mais diversos segmentos, para que fosse feito, de fato, um estudo mais aprofundado e que fossem encontradas alternativas. Eu tenho certeza que esse momento, que é um momento de crise, ele pode nos ajudar a crescer nesse ponto específico. Crescer, tentar talvez ter uma visão diferenciada do nosso calendário. Todos sabem a minha posição, sabem que eu sou um defensor dos nossos estaduais. Eu também. Que a CBF respeite, como tem feito, em respeitar as datas dos estaduais. Mas eu vejo muitas pessoas às vezes falarem assim, tem que acabar com o estadual e ter brasileiro o ano todo. Mas aí eles esquecem que os estaduais são um fator preponderante para a formação de atletas, para a revelação de atletas. Exatamente. Novos profissionais surjam no mercado, além de movimentar um mundo do futebol interior afora nos estados. O nosso estadual é a única oportunidade que os times grandes visitam, de fato, os times de menor expressão nas suas cidades,
eles ficam mais perto do público. O torcedor das cidades mais distantes aí, das nossas Minas Gerais, podem ver o time da sua cidade enfrentando os grandes. Isso é uma alegria, é uma emoção que muitas vezes as pessoas não calculam. São os jovens, as crianças. Eu que gosto muito de viajar, quando estamos realizando os nossos campeonatos, eu tenho a alegria de poder ver a presença de famílias, sabe? Pais levando seus filhos num ambiente saudável, num ambiente bom, me lembra um pouco o futebol de antigamente, sabe? Exatamente. O futebol que era muito mais lazer, muito mais diversão, entretenimento, era de fato um programa familiar e cultural. Eu sinto um pouco de falta disso. E quando nós temos aí o Campeonato Mineiro, eu posso ver isso mais de perto. Eu, pelo menos, consigo ver isso acontecendo. Eu, no ano passado, só para falar um pouquinho de uma experiência pessoal, eu fui à final da nossa segunda divisão, que na verdade é a terceira. E até um parênteses, eu estou tentando fazer um trabalho para mudar as nomenclaturas, para que tenhamos aí Campeonato Mineiro, Série A, B e C. Mas não depende só de mim, eu estou trabalhando. Espero que a gente consiga o mais breve possível. Mas, enfim, então eu estava lá na final do que será em breve a nossa Série C, foi em Pouso Alegre, e eu pude presenciar lá no Manduzão, uma casa cheia, um estádio lotado, numa final de terceira divisão. E que alegria, que emoção a torcida, crianças, jovens, pais, mulheres, muitas mulheres presentes. Você via que aquilo ali era uma festa diferenciada. E foi um jogo emocionante. Foi um jogo muito envolvente, a torcida teve em campo com o clube mesmo. Episódios assim são verdadeiramente indescritíveis. Isso é a magia do futebol, é a alegria do futebol. Então, assim, nós não podemos acabar com isso, de maneira alguma. Pelo menos enquanto eu estiver aqui na presidência da federação, à frente da federação, eu vou lutar com todas as minhas forças para manter vivo e cada vez com mais importância o nosso estadual nas suas mais diversas divisões. E, paralelamente a isso, Davidson, não podemos esquecer também do futebol amador, que é um celeiro de craques. Ele revela, enfim, vários atletas, vários craques. No ano passado, a gente teve a oportunidade de concretizar um sonho antigo da nossa diretoria, da nossa gestão, que foi realizar o primeiro campeonato mineiro do futebol amador, um campeonato oficial da federação, reunindo todos os municípios, os campeões de cada liga, mais os clubes da capital. Foi uma festa belíssima, foi um torneio que teve uma organização diferenciada, enfim, me parece que os atletas, dirigentes ficaram muito satisfeitos e foi um evento que teve como objetivo valorizar mais o nosso futebol amador, que também é um pilar fundamental para nós aqui da federação. Perfeito, Adriano. E realmente, mais uma vez, eu também sou prova viva disso, né? Vejo muito a sua participação no interior, vejo muito as suas viagens, né? A gente percebe isso, quer dizer, isso eu acho que só reforça aquilo que você disse da importância do interior, não só em termos estruturais de entretenimento, né? Desse futebol raiz que a gente estava dizendo, né? Há tempos atrás, mas também revelador. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre a estrutura até para que os nossos espectadores possam entender também, né? O que é a Federação Mineira, falar um pouco sobre a estrutura, o funcionamento. E, principalmente, alguns destaques que você já teve, né? Você já nos deu, com relação à responsabilidade social da Federação Mineira de Futebol, né? Então, a gente sabe que, né, em termos de empresas, etc., mas a federação também tem a sua responsabilidade social. Então, falar um pouco mais para os nossos espectadores como é que funciona a estrutura da federação, o que ela realmente cuida, porque muitos entendem e acham que só a federação é para o Campeonato Mineiro, né? Só apenas para o Campeonato Mineiro do módulo 1, né? Apenas do Atlético, Cruzeiro, América, os times do interior. E é muito mais do que isso, né? Isso tem que ser relevado, isso tem que ser sempre expandido, né? Nessas oportunidades que a gente tem. Bom, obrigado por essa pergunta. É uma pergunta que poucas pessoas fazem, mas me parece que poucos também têm noção do que é a federação e do universo aí que ela compreende, dos serviços que ela executa. Nós somos uma entidade de administração, mas a nossa administração ela abrange aí cerca de 500 filiados, ou seja, estamos falando do universo de 500 clubes entre profissionais e amadores e ligas de futebol.
Para você ter ideia, quando a gente fala em liga de futebol, para que todos que estão nos vendo aí possam ter uma noção muito clara, a liga funciona como uma mini federação lá na sua cidade. Então, cada município do estado pode ter uma liga. O único que não tem é Belo Horizonte, porque é onde a federação está sediada. Então, a federação cuida do futebol amador da capital, dos clubes que estão aqui, que são muitos clubes. Para vocês terem uma ideia, em determinados períodos do ano, nós temos 48 jogos acontecendo em Belo Horizonte, num final de semana. Então, se você multiplicar aí pelo número de final de semana, teremos um número absurdo de jogos que a federação é responsável pela organização deles. Então, nós aqui administramos todos esses filiados. A federação tem registrado um universo de 18 mil atletas, mais de 300 profissionais da arbitragem, enfim, vários prestadores de serviço. É um universo de pessoas muito grande. Por quê? Porque a federação ela é responsável, além da organização do campeonato, né, dos campeonatos, que nós temos aí Mineiro, módulo 1, módulo 2, segunda divisão, temos os nossos campeonatos de base, sub-20, sub-17, sub-15, sub-14, já realizamos até sub-12, enfim, são muitos torneios. E além de gerir, organizar esses torneios, ou seja, realizar os conselhos arbitrais, elaborar os regulamentos, acompanhar a execução da competição, conseguir viabilizar a realização das partidas. As pessoas, às vezes, acham que os dois clubes vão para o estádio, entram em campo, o árbitro chega e realiza a partida. Não é isso. É muito mais que isso. isso. De profissionais, representantes, delegados, ouvidores, fiscais de pista, fiscais de portaria, fiscais de arrecadação. Enfim, tem jogos que a federação envia mais de 120 profissionais só para realizar um jogo. Então, nós estamos falando aí de um número muito grande de pessoas que são dependentes e que prestam serviços para a federação. A organização das partidas não é algo simples. E, além disso, quando temos as finais, organizações de pódio, enfim, a gestão da competição como um todo. Está aí o doutor Leonardo Barbosa, que fica lá diariamente respondendo dúvidas, verificando condição de atletas, verificando se os clubes estão, de fato, seguindo o regulamento, às vezes recebendo o que já é até um pouco função do tribunal, mas até denúncia de alguns clubes de eventual irregularidade, enfim. Além desse trabalho de gestão, a federação também funciona como um cartório. Ela é responsável por verificar a regularidade dos atletas, verificar se eles estão vinculados às equipes corretamente, toda a documentação deles, enfim, solicitar muitas vezes os atestados médicos, fazer todo esse acompanhamento, seja de atletas, como das equipes que são filiadas a ela ou das ligas municipais. Então, há toda uma parte burocrática de documentação que a federação é responsável por fiscalizar e auxiliar também os clubes a sanarem as suas pendências. Então, o nosso departamento jurídico é muito atuante, ele vive aí em constante diálogo, seja com os clubes, seja com os atletas, tudo isso para tentar fazer com que o nosso futebol seja o mais organizado possível. Nós temos aqui diferentes departamentos para futebol profissional, para futebol amador. Dentro do amador, temos um departamento só para a capital, temos um departamento só para o interior. Além de tudo isso, existe toda a parte contábil e financeira, que nós temos também, departamento interno aqui. A federação, ela possibilita a estrutura do Tribunal de Justiça Desportiva, que funciona aqui no nosso prédio, e ela, digamos assim, disponibiliza os profissionais para o tribunal, além da estrutura física. Nós temos o nosso departamento de imprensa, ou seja, há o departamento de imprensa e de comunicação, que vive em constante diálogo com os clubes, ele alimenta os clubes com a notícia, ele faz a relação com a imprensa, recebe, às vezes, críticas, analisa, encaminha para a nossa diretoria, enfim, várias coisas. Além de tudo isso, nós temos um departamento interno de arbitragem. Na minha presidência, nós conseguimos ampliar o departamento de arbitragem. Hoje nós temos, além do presidente, que é o nosso grande amigo Juliano Lopes, nós temos também uma pessoa responsável só pela arbitragem do profissional, outra responsável só pela arbitragem do amador, um número gigantesco de jogos que nós temos que cuidar, temos que designar a arbitragem,
temos que fazer teste para os árbitros, temos que ministrar curso de formação dos árbitros, enfim, a formação dos árbitros ela é constante. Então, nós ministramos tanto palestras teóricas quanto aulas práticas. Então, o Juliano pega a nossa arbitragem, leva aí para os centros de treinamento, enfim, eles fazem análise dos jogos, eles revêem todas as partidas, todos os lances, eles têm encontros semanais com esses árbitros. Além de tudo isso, nós ainda somos responsáveis pela fiscalização dos estádios. Então, há também um departamento interno da federação que é responsável pela vistoria dos estádios, que é responsável por ajudar os clubes a obter os laudos responsáveis, seja de engenharia, seja de segurança, verificar a condição dos gramados. Recentemente, a federação passou a contar com um engenheiro agrônomo para ir aos estádios, para ver a qualidade dos gramados, e ele vai, muito antes do campeonato começar, hoje, esse engenheiro agrônomo vai no estádio, vê a qualidade, faz um laudo orientativo para o clube para dizer, olha, o seu gramado está em tal condição e para melhorar você precisa fazer isso, isso e aquilo. Dali um mês ele retorna para saber se o serviço foi executado, para ver se o gramado tem condição. E quando o gramado não tem condição, a federação veta o estádio. Recentemente nós vetamos grandes praças de esporte. Uma delas que eu cito é o Araxá, que é um clube tradicional, que disputou módulo 1 de Campeonato Mineiro, está sediado numa grande cidade, mas teve o seu estádio vetado pela condição do gramado. Então, assim, nós temos muitos departamentos e todos eles trabalham para que nós tenhamos um futebol cada vez com mais qualidade. Muitas vezes as pessoas não veem isso, mas a federação realiza muitas reuniões internas. Antes de cada campeonato, o doutor Leonardo Barbosa, o nosso departamento jurídico, se reúne com os jurídicos de cada um dos clubes para debater o regulamento, para saber se todo mundo está de acordo, enfim, para tentarmos ter a melhor norma possível para evitar questionamentos posteriores. Tudo isso para que o futebol seja definido de fato dentro das 4 linhas, no campo de jogo, que vença a melhor equipe, enfim, para que tenhamos o maior equilíbrio possível da competição, para que tenhamos um bom produto para os patrocinadores, para que tenhamos um bom produto para os amantes do futebol, para o público, para a torcida, para que todos possam gozar aí de um produto de qualidade. Então, enfim, ainda temos muita coisa, mas aí ficaríamos aqui muito tempo. Muito bom, muito bom. Vou me limitar por aqui, acho que já deu para dar aí uma noção do que é a Federação Mineira de Futebol. Muito bom. Muito bom, Adriano, mas eu acho que a pergunta ela é exatamente para isso, né? Para que a gente possa, né, de certo modo, né, colocar de forma correta tudo aquilo que a federação faz, a estrutura que tem a federação, né, e o trabalho profissional que se faz. E, na verdade, eu queria te perguntar uma coisa sobre isso, sobre a questão da profissionalização, né? Você que implementou essa gestão extremamente profissional, né? A gente percebe isso claramente, né? E nas próprias, quando a gente diz que não tem muita polêmica, é porque realmente o trabalho está sendo bem feito, né? E aí a gente não pode, né, dizer A ou B, enfim, mas eu queria que você colocasse um pouco também sobre a gestão profissionalizante nos clubes de futebol, né? Se isso também para os clubes é importante, porque eu vejo que para o clube cada vez mais profissional, ele facilita muito esse relacionamento entre federação e os clubes, né? Porque aí você tira aquela ideia de um dirigente que apenas pensa com a paixão, que é muito mais torcedor do que profissional. Então, falar um pouco também, doutor Adriano, sobre essa questão da gestão profissional nos grandes clubes de futebol, nos menores também, enfim, eu acho que isso é importante. E depois, o relacionamento da Federação Mineira com a CBF. Como é que está esse relacionamento? Se ele é bom, se ele é positivo, se ele é cada vez mais estreito? É importante para Minas Gerais saber isso, né? Veja, Deison, eu acho que, aí dando uma visão pessoal, me parece que o futuro do futebol passa pela profissionalização. Ele é imprescindível, não temos outra saída, a gente vê uma evolução, pelo menos em termos de federação, ao longo desses 100 anos aí, que a profissionalização é um caminho inevitável. Quem não se profissionalizar vai ficar pelo caminho. Então, temos que investir nisso. Quando eu falei no começo, eu esqueci de dizer, mas eu tive uma experiência muito boa. Em 2015, eu pude participar do primeiro curso de gestão promovido pela CBF, em parceria com a FIFA.
Sim. Lá eu tive com, enfim, vários dos diretores de clubes, presidentes, e durante um ano passamos aí debatendo e vendo os mais diversos aspectos do futebol. E ali, naquela oportunidade, eu pude ver como as pessoas estão investindo na sua formação, na sua profissionalização. Temos visto que grandes clubes do Brasil têm feito os trabalhos diferenciados, e quando a gente vai procurar qual é a origem, qual é a raiz desse sucesso, sempre ele está calcado na profissionalização, numa gestão profissional, em executivos comprometidos, responsáveis, não apenas com seus próprios interesses, mas com o interesse da instituição. Fazer com que a instituição cresça, com que a instituição perdure, porque as instituições são muito maiores do que cada um de nós. Nós estamos aqui hoje, mas amanhã ou depois essas instituições vão continuar. E os profissionais têm que lutar para fazer com que elas durem por muitos e muitos anos. Hoje, dentro desse mercado muito competitivo e muito exigente, não há outro caminho que não seja essa profissionalização. Nós temos visto isso por parte de clubes, por parte de atletas, por parte de representantes, de árbitros, enfim, todos os setores estão caminhando nesse sentido. Você pode ver que, recentemente, a CBF já tem implementado a questão das licenças, né? Antigamente, o treinador era qualquer pessoa que entendesse, gostasse de futebol, tivesse vivido Boleirão, futebol. né? Boleirão. Exato, a gente tem aquela figura, quantos e quantos treinadores aí, boleiros. Hoje em dia, o caminho tem sido outro, a CBF tem exigido a licença, então me parece que é um caminho irreversível. Aqui na federação, nesses últimos anos, a gente iniciou um trabalho, de fato, de fazer uma diferenciação entre amador e profissional. Antigamente, tínhamos aí os campeonatos de base, onde clubes profissionais e clubes amadores disputavam em conjunto, mas, se você for analisar a estrutura do futebol como um todo, são duas categorias muito diferentes. O amador é aquele que joga futebol por um caráter recreativo. Ele não tem fins lucrativos. Ele não quer auferir receita para investir, para enriquecer os seus dirigentes ou o seu próprio clube, né? Nada disso. Ele quer colocar em prática o futebol por lazer, porque gosta, por emoção, enfim. Então, ele tem que ter um tratamento diferenciado. É um segmento do nosso futebol que é aquele que precisa de mais recursos e investimentos por parte da federação. Já o futebol profissional, ou seja, aquelas equipes que visam lucro, que visam renda, que visam um futebol que traz um retorno financeiro, eles têm que ter um tratamento diferenciado, um tratamento muito mais exigente, até para que as boas equipes, aquelas que são bem administradas, possam apresentar para os seus torcedores, para os seus sócios, um produto com mais qualidade, um produto de fato diferenciado. Então, nós temos trabalhado nisso, a federação tem feito uma diferenciação muito grande e hoje ela distribui muito mais recursos para o futebol amador do que para o futebol profissional. A federação, para você ter uma ideia, ela é responsável pelo custeio de todo o futebol amador aqui da capital e, além disso, ela promove esse futebol estadual amador, que ela também custeia toda a competição. Então, assim, nós estamos falando de recursos, de somas muito elevadas, mas para o futebol amador isso é necessário. Já no futebol profissional, além de dar recursos, ela é mais exigente com os clubes. Ela cobra mais, ela fiscaliza mais, ela exige mais, porque, de fato, nós queremos que esses clubes, que esses dirigentes, que esses profissionais adotem, sim, o caminho da profissionalização. Perfeito. E aí, dentro dessa esteira, né, até para... Porque a gente fala muito sobre administração, né, Toledano? E como a gente está aqui no meio, né, no meio muito, digamos assim, muito informal, a gente pode falar de vários assuntos, né? Eu queria a sua opinião sobre, já que a gente está falando sobre profissionalização da gestão do esporte e do futebol, eu queria a sua opinião sobre o projeto do Clube Empresa. Você acha que esse projeto é um projeto interessante? É um projeto que nós estamos preparados a adotá-lo aqui, né, no Brasil? A gente já tem experiências no mundo, enfim, na Espanha, muito se fala sobre isso. Então, queria sua opinião técnica sobre isso também, né? E o que você pensa sobre esses projetos?
Bom, veja bem, o grande problema é que hoje, na verdade, a gente não tem um projeto só. Na Câmara Federal tramitam vários projetos. Vários, né? Cada um deles com as suas particularidades, com as suas nuances. Então, assim, não há como a gente fazer um comentário da lei enquanto tal. Agora, com relação ao modelo, me parece um modelo muito interessante. A federação hoje ela tem dois tipos de clube, né? O clube associação e já um clube empresa. Já há uma modalidade de clube empresa. Como, por exemplo, é o caso do Tombense, que hoje está aí disparando na ponta do nosso campeonato. Você vê, um clube de uma cidade pequena, Tombos tem poucos habitantes, me parece, eu posso estar falando algo errado, mas se não me engano, cerca de 7, 8 mil habitantes, um município pequeno, mas que conseguiu construir um clube que hoje é um clube que disputa a Série C do Brasileiro e a primeira divisão do Brasileiro. Como? Verdade. Com um trabalho profissional, com um trabalho bem feito. O presidente Lani, ele administra muito bem o clube tem um excelente centro de treinamento, tem um estádio que é o adequado para a sua cidade, para o seu município. Pensam, inclusive, em expandir, em aumentar, dado o sucesso do próprio clube. Então, eu, particularmente, vejo com muitos bons olhos a questão do clube empresa. E aqui, retomando um pouquinho da sua pergunta anterior, sobre a questão do relacionamento, até com a própria CBF. A CBF. Crescendo, que hoje nós temos um excelente relacionamento. Eu converso com muita frequência com o presidente Rogério Caboclo e nós temos um diferencial que Minas nunca teve na história, que é um vice-presidente mineiro da CBF. Né? O doutor Castelar foi eleito vice-presidente, ele é o braço direito lá do doutor Rogério Caboclo, e ele é responsável por muitas articulações, pela solução de muitos problemas. Então, digamos assim, Minas tem esse privilégio de ter um pé lá dentro. Toda vez que a gente precisa de alguma coisa, somos muito bem atendidos e temos o doutor Castelar lá que está no dia a dia, está cuidando, está zelando, enfim, está defendendo os nossos interesses. É por isso que os nossos clubes são sempre muito bem recebidos. Eu já estive lá levando a grande maioria aí dos nossos clubes do módulo 1, e todos foram muito bem recebidos. O presidente Rogério Caboclo foi muito atencioso, enfim. Eu acredito que o dever, a função da federação é servir aos clubes, é ajudar as nossas equipes. Então, aquilo que nós podemos fazer, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, sempre será feito. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. Quando você havia dito aí anteriormente que as pessoas pensam que o campeonato mineiro é só módulo 1, módulo 2 e segunda divisão, no segundo semestre, nós auxiliamos a CBF na realização dos jogos, porque quem faz toda a logística de jogos é a Federação Mineira. Então, assim, até por isso nós temos um relacionamento muito próximo, muito estreito. E só para finalizar a questão de relacionamento, foi bem lembrado aí pelo Leonardo Barbosa, eu falei que ele estava... Na FIFA também. Mas hoje temos também um membro na FIFA. O Castelar é membro lá do Comitê Player Status na FIFA. Então, Minas está representado, eu diria aí, que em todos os níveis da administração do nosso futebol. Que maravilha. Doutor Adriano, apenas só para registrar aí, né, a presença de vários auditores lá do TJD, de vários dirigentes de clube também, de futebol, de arbitragem, né, técnicos e treinadores. Esse é para você ver a relevância do nosso projeto com a sua presença aqui, né? E o Léo, ele é tão caixão, mas tão caixão, que ele já está respondendo as perguntas aqui na live, né? O Léo é sensacional mesmo, ele já está respondendo as perguntas aqui, viu, gente? Obrigado aí, eu não vou falar o nome de todos aqui, mas nós vamos fazer os encaminhamentos aí também, a assessoria do presidente, ao Léo, para que, se alguma pergunta aí não foi respondida, né? Porque o tempo não é tão grande assim, mas obrigado aí a presença de todos, né? Doutor Adriano, uma coisa também eu acho que é importante para a gente poder falar nesse momento, né? Sobre os clubes também de futebol, né? Sobre essa pandemia mesmo, né? O enfrentamento dos clubes. Você vê também uma visão muito profissional dos clubes com relação a esse enfrentamento, também com essa mesma visão de parcimônia, e de realmente de muita intenção de continuar os campeonatos, enfim. Você vê hoje também, por parte dos clubes, uma responsabilidade muito grande nesses efeitos aí contrários à pandemia, né? Sim. Me parece que a responsabilidade é proporcional ao tamanho do desafio, né?
é um desafio muito grande. Nesse cenário de incerteza e de insegurança, é muito difícil você adotar decisões administrativas eficazes, porque você tem aí um fator imprevisibilidade que não é possível fugir dele. Então, o que eu tenho visto e o que eu tenho conversado com os dirigentes é que todos estão muito preocupados, eles têm uma preocupação muito grande em manter viva toda a cadeia do futebol, daí a preocupação não só com o salário dos jogadores, mas com os vários prestadores de serviço, que são muitas vezes profissionais autônomos que ficam desamparados nesse momento. Então, o que eu tenho percebido é que os nossos gestores, os nossos presidentes, estão muito conscientes da situação, da dificuldade e que estão buscando decisões, de fato, para minimizar os impactos. Nós tivemos recentemente, aí, na semana passada, eu fiz uma reunião com os 12 presidentes do módulo 2. Fizemos via Zoom, via videoconferência, e foi uma reunião que durou mais de 2 horas, onde nós debatemos tudo isso. E eu pude ver o quão preocupados eles estão, não só com as suas equipes, mas com o futebol como um todo, com o campeonato como um todo, porque eles sabem que a vitória de cada um deles é a vitória de todo mundo. Então, não pode ser um momento de cada um olhar apenas para os seus problemas internos. Nós temos que ter uma visão mais ampla, mais abrangente da realidade e buscar decisões que sejam eficazes e que auxiliem de fato a todos. Mas, nós temos mais 2 minutinhos aqui antes de encerrar a live. E eu queria te fazer, já que a gente o nosso clima realmente é um clima muito descontraído, né? Eu sei que existe uma pelada aí da Federação Mineira, né, no final do ano. Eu quero saber o seguinte: doutor Adriano é bom de bola ou é o dono da bola? O Léo Barbosa está aqui para falar a verdade aqui também. O Léo Barbosa está aqui, o Léo é do meu time, então ele sabe. No ano passado eu não pude jogar porque eu estava operado, eu fiquei de técnico, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, mas no ano anterior eu não só fui capitão, como bati o pênalti e converti. E o meu time ganhou. Então, se eu sou bom, eu não sei, mas que o meu time está ganhando, está invicto, ele está. Esse bacana ano demais. Pretendemos manter a invencibilidade e, enfim, esperamos que seja um futebol de alto nível. Como muito bom, muito bom. Futebol mineiro. Tá certo? Muito bom, muito bom. Doutor Adriano, né, a sua capacidade eu já conhecia, mas eu acho que todo mundo viu aí tudo aquilo que você faz, a sua capacidade, e para nós é uma honra, né, de você ter participado aqui conosco, a sua generosidade de tempo. Então, eu queria muito te agradecer de coração pelo Futeclass, em meu nome pessoal também, e boa sorte na condução do seu trabalho, e conte conosco, né, conte com todos os amantes do futebol mineiro, e mais 30 segundinhos aí para a gente poder encerrar. Então tá bom, eu aqui agradeço a honra, poder participar, adorei, espero poder participar mais vezes. Deixo só o meu abraço especial para o deputado Marcelo Aro, que eu nem sabia, veio aqui me prestigiar. Tava aí. O Juliano Lopes, da nossa comissão de arbitragem, que também foi uma grande surpresa. Léo Barbosa, enfim, os meus grandes braços aqui, Daniel Las Casas e Helena Abreu. Sem os dois não seria possível também fazer essa administração. Enfim, o Léo que já está aí, e eu sei que em breve ele vai estar participando também do Futeclass. Vai, com certeza. Com certeza. Contem sempre comigo, tá certo? Um forte abraço, Davidson. Obrigado mais uma vez pelo convite. Tamo junto aí. Presidente, agora 4h30, a nossa live agora, né? O Caio que vai fazer essa live com o Zé Ricardo, treinador de futebol, mais um evento aí do Futeclass para todos vocês. Presidente, um abraço, conte conosco, tamo junto nessa. Um abraço. Até mais, obrigado. Valeu.